E São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, está enfrentando um momento muito difícil da pandemia. As unidades de terapia intensiva chegam a ficar no limite da capacidade, um cenário nunca antes visto. Neste momento, o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, concede uma entrevista aqui para o Jovem Pan Agora para falar exatamente da situação aqui na capital. Boa tarde, secretário. Muito obrigada por falar à Jovem Pan. Bem-vindo. Boa tarde, Lívia. Estou à sua disposição. Muito bem, secretário. O senhor disse recentemente que a cidade terá uma situação muito crítica no sistema de saúde, tanto público quanto privado, em cerca de uma semana. Quais fatores estão sendo levados em consideração para concluir esse prognóstico, secretário? Olha, Lívia, nós temos tido um aumento crescente da ocupação da taxa dos leitos de UTI e também dos leitos de enfermaria, muito embora tenhamos criado mais 550 leitos na semana passada, agora inclusive fazendo 2 hospitais de catástrofe, que é o do Jabaquara e de Itaquera, ampliando as internações. Então, mesmo com a oferta crescendo diariamente de leitos, eles têm sido ocupados também com uma rapidez muito grande. Nós não tínhamos visto isso na primeira onda da pandemia, o ano passado, e isso ocorre hoje com uma velocidade exponencial, um momento bastante difícil, de enorme pressão no sistema de saúde, seja o privado, seja o público. Secretário, agora quais são as perspectivas que nós temos em relação à ampliação de leitos? E um outro problema que nós temos falado bastante é em relação ao efetivo de profissionais disponíveis para estes novos leitos. Como que a Prefeitura está trabalhando acerca desse problema? Olha, nós, como eu disse, essa semana pegamos inclusive 2 hospitais nossos, que têm inclusive a característica de serem hospitais de catástrofe, portanto eles têm uma situação onde você pode fazer uma ampliação muito grande de leitos, né? Nós vamos ampliar cerca de 200 leitos no Hospital de Jabaquara, mais cerca de 180 leitos no Hospital de Itaquera, 80 leitos no Hospital da Vila Maria. Enfim, isso é uma quantidade muito grande de leitos que a gente vai viabilizar ainda este final de semana para tentar suportar a pressão que nós teremos na próxima semana. Os nossos profissionais de saúde estão completamente esgotados. Nós ainda temos conseguido contratar profissionais, mas o grande problema também, que paralelamente ocorre a isso, é a questão dos insumos. O município tem adquirido os insumos, oxigênio inclusive, mas tudo isso, você sabe, vai ter uma pressão muito grande com a aceleração das internações. Secretário, e a capital paulista, ao menos, tem insumos suficientes para esse cenário caótico que as autoridades estão prevendo aí para a próxima semana? Não, sim, nós temos insumos suficientes, é evidente, esse é um planejamento que se altera diariamente, onde a gente tem que, inclusive, transferir esses insumos, às vezes, de um hospital para outro hospital. Quer dizer, é uma situação absolutamente inusitada que nós estamos vivendo por conta deste momento. Por isso, é muito importante que as pessoas tenham claro a importância, né, de seguirem as medidas sanitárias, do uso da máscara, né, da não circulação, da decretação dos feriados pelo prefeito Bruno Covas para a próxima semana, todo mundo ficar em casa, não ir viajar, não ir para a praia. É um momento que a gente tem para a gente poder reduzir a transmissibilidade da doença, fazer com que o sistema de saúde suporte a enorme pressão que nós já temos e deve aumentar, né, para que a gente possa, aí, em 15, 20 dias, pelo menos, né, termos um quadro um pouco mais estável dessa situação que nos encontramos hoje. Exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, secretário, sobre a antecipação dos feriados municipais. Qual que é a estratégia em torno dessa decisão e a expectativa? O senhor já deixou claro aqui que é feriado, mas é para ficar em casa, certo? Exatamente isso, quer dizer, nós vamos aí ter 5 feriados que, junto com os finais de semana, nós teremos aí cerca de 11 dias com a cidade, então, paralisada, só com aquelas atividades essenciais.
Então, é para que as pessoas fiquem esses 11 dias em casa. O ano passado, nós tomamos a mesma atitude, né? Mas foi menor, foi em uma semana, mas nós conseguimos naquele momento achatar a curva de novos casos, de internações, né? A população colaborou, então nós precisamos que a população colabore de novo neste momento. É esse esforço coletivo do poder público, do setor de saúde, da população, que a gente vai conseguir, se Deus quiser, atravessar esse momento crítico da pandemia. Exatamente, secretário, a população precisa colaborar, mas se essa medida não for efetiva, nós podemos ter lockdown? A situação do sistema de saúde poderá nos levar ao fechamento completo? Olha, uma atitude, né, como o lockdown, numa região metropolitana totalmente conurbada, onde nós temos 1.700 ruas que começam na cidade de São Paulo e terminam em outro município, né, isso precisa ser feito de forma articulada com os municípios da região metropolitana, né, que são 39 no seu total. Além disso, a questão do transporte, boa parte do transporte metropolitano, ele é exatamente metropolitano, ele é o trem metropolitano, é o metrô, é também a companhia de ônibus metropolitana, então também teria que haver uma boa articulação com o governo do estado, enfim, uma ação dessa precisa ser programada, né? E primeiro, vamos ver o resultado dos feriados, vamos ver os resultados da fase vermelha e da fase emergencial, acreditar que eles vão ter um resultado positivo, para só depois pensar numa atitude como essa. Um lockdown, para você ter uma ideia, no sistema de transporte, só profissional de saúde nós temos 500 mil, dos quais 10% eventualmente tem carro. Os demais teriam que transitar na cidade para ir para os hospitais, para fazer o tratamento das pessoas, né? Então não é uma atitude fácil de ser tomada numa cidade com a escala, né, como é a escala de São Paulo, e totalmente conurbada com outros municípios. Secretário, justamente por São Paulo, como o senhor descreveu, ser uma cidade totalmente interligada com outros municípios, né, que até compõem a grande São Paulo, já existe uma conversa entre as autoridades dos nossos municípios vizinhos sobre a possibilidade desse lockdown, caso todas essas medidas que nós estamos tendo agora não sejam efetivas? Existe essa conversa nos bastidores? Não só, na realidade o lockdown sempre foi uma questão que esteve colocada, né, mas sempre o esforço, né, do prefeito Bruno Covas, demais prefeitos, do governador, foi no sentido de tomarmos medidas que não fossem tão extremas como essa, né? Esse diálogo tem ocorrido o tempo todo entre o governo do estado e os municípios. O prefeito Bruno Covas tem conversado com outros prefeitos no sentido, inclusive, de tomarem, e vem tomando algumas medidas, algumas ações que são coletivas, são comuns, né? Então, eu acho que a gente precisa esperar o resultado do que vai ser esta fase vermelha emergencial, que vai até a semana que vem, depois os 10 dias de feriados, a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, nós precisamos acreditar, e as pessoas precisam acreditar. Já deu certo uma vez que a gente possa reduzir essa transmissão e suportarmos esses próximos 15 dias a pressão no sistema de saúde. Assim a gente espera. Secretário, para a gente finalizar, nós temos a informação que o governo federal assinou contratos com a Pfizer e Janssen para receber 138 milhões de doses de vacina. Ontem, em coletiva, o senhor disse que a Prefeitura de São Paulo está negociando a compra de 5 milhões de doses da vacina da Janssen, que pertence ao grupo Johnson & Johnson. Como que está essa negociação? O acordo com o governo federal muda alguma coisa? Não, não muda. Primeiro, é muito importante essa aquisição pelo governo federal. O município faz parte do Plano Nacional de Imunização e, com isso, todos ganham, né? O que nós fizemos, com autorização do Supremo Tribunal Federal, também do Congresso Nacional e da Câmara Municipal de São Paulo, que autorizaram o prefeito e os municípios e estados a poderem negociar a compra de vacinas, nós iniciamos negociações com vários laboratórios, inclusive esses dois que você citou. E no caso específico da Janssen, né, do laboratório Johnson & Johnson, nós fizemos uma indicação de compra de 5 milhões de vacinas. Nós formalizamos o interesse da compra de 5 milhões de vacinas. Estamos negociando com outros laboratórios para que a gente possa exatamente ter uma alternativa mais à frente de vacinar numa escala maior, com maior velocidade, sobretudo os grupos mais vulneráveis à doença que nós temos, que são os idosos, as pessoas com comorbidades, enfim, que são aqueles que mais padecem com a Covid-19.
Nós conversamos com o secretário municipal da Saúde de São Paulo, Edson Aparecido. Secretário, muito obrigada. Sei que o seu tempo é bastante corrido, tem muito trabalho e por conta disso eu já desejo uma boa sorte. Obrigada. Muito obrigado, Olivia. Um abraço.